Hoje eu quero compartilhar com vocês 3 visões que o Senhor me deu. Uma no dia 14, dia 18 e hoje, nessa manhã. Eu tentei pedir à inteligência artificial que ela reproduzisse essa visão para que eu pudesse trazer aqui para vocês, para ilustrar. Assim vocês também vão conseguir entender mais daquilo que eu estou falando. Essa última visão foi o que me motivou a escrever e a entender todas as outras. Quando o marido da minha mãe, ele acordou para ir ao trabalho, ele foi acordar a minha mãe. E isso eu ainda estava dormindo. Quando ele falou a hora para ela, ele disse, são 4h20 da manhã. Quando eu ouvi esse horário, eu despertei. E na mesma hora, eu fechei os meus olhos. E nesse exato momento, quando eu fecho os olhos, eu vejo 2 mãos segurando uma grande taça. E ela derrubava o líquido no chão. E eu fiquei acordada, mas com os olhos fechados, meditando na hora e nessa visão. E foi ali que Deus começou a trazer ao meu coração o entendimento. Então, a primeira visão foi essa. Depois, no dia 18, o Senhor me deu essa visão. E hoje, pela manhã, o Senhor me deu esta visão. Eu vou tentar ser breve, mas eu escrevi específico aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Mas é de extrema importância que você se atente para aquilo que Deus me entregou. A primeira coisa que me veio ao meu espírito foi: a taça foi derramada e chegou o tempo de pregar o evangelho no tempo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo disse em suas cartas para pregarmos o evangelho em tempo e fora de tempo. Mas Deus diz que esse é o tempo do avanço do evangelho de Jesus Cristo. Sobre o mundo estão densas trevas, nuvens de destruição se aproximam. Mas sobre a igreja de Jesus, a luz do Senhor resplandece. Essa é a hora em que a luz brilha na escuridão. E não há a mais densa de todas as trevas que Deus não venha a dissipar. Pois para ele não há diferença entre dia e noite. A noite é como luz do meio-dia. Não é tempo de aflição para os justos, mas para os que habitam no mundo. Por isso, esse é o tempo do avanço do evangelho. Esse é o tempo de estar preparados. Jesus é a luz do mundo. Quem crê nele não andará em trevas. Jesus veio para salvar as pessoas do mundo, do sistema maligno, e não condenar os habitantes da terra. Mas está chegando o tempo da sua volta, onde ele acabará com todo o mal da terra. Com o sopro da sua boca, tudo passará. Céus e terra, mas a sua palavra permanecerá eternamente. Quem crê nele, no Cristo, será salvo. Quem não crê, já escolheu ir junto com o mundo para a destruição eterna. Morte, separação de Deus por toda a eternidade. Os que creram nele viverão na nova terra e novos céus. E aí eu trouxe aqui para você o código que está dentro do número 4 e o número 2, da hora que eu vi a visão, que era 4h20. E ali o Senhor começou a ministrar ao meu coração também. Eu anotei. O número 4 fala do conhecimento, pois Deus criou as luzes para iluminar a terra. Quando Deus viu que a terra estava em profunda escuridão, ele disse, haja luz. Quando os povos da terra não tinham conhecimento da sua existência, ele enviou Jesus. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 8:12. O número 2 fala da unidade, do ID, da pregação do evangelho, também do santo e do profano, do que é natural e espiritual. Deus separou as águas dos céus e da terra, para mostrar que os que são nascidos da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. E ambos não se misturam. Também eu peguei aqui o que as 3 visões elas falam. Elas falam de tempo, ação e propósito. Primeiro, estamos vivendo em densas trevas. Segundo, uma das visões também fala sobre a ação. Sim, o que a gente deve fazer nesse tempo que estamos vivendo. A gente não deve ficar calado, não podemos ficar parados, nós precisamos agir diante do avanço das trevas. Porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. E o desejo de Deus é que o seu povo, os seus filhos, o corpo de Cristo, que é a sua igreja, tenha uma ação diante disso, que é a pregação do evangelho, luz para os perdidos. E o propósito? Por que tudo isso acontece? Porque Deus precisa acabar com a ação do mal na terra, para estabelecer o seu reino, e o Senhor conta com a sua igreja. Por último, eu também comecei a contar a diferença de dias de uma visão para a outra. A visão do dia 14 para o dia 18 dá exatamente 4 dias. Do dia 18 para o dia 2 dá exatamente 2 dias. Isso me lembrou a hora em que eu vi hoje a última visão, que era 4h20 da manhã. E Deus, ele é muito incrível, porque diante de uma visão tão pequena, ele explana, ele expande ali o entendimento de uma tal forma que aos poucos ele vai trazendo aquele entendimento.
Então eu comecei a somar o 4 com o número 2, que dá exatamente o número 6. E eu fiquei entendendo, meu Deus, o que representa o número 6? E eu vi que o homem foi criado no 6º dia. E eu entendi que o número 6 fala do homem, fala da terra. E eu coloquei assim, isso deixa claro que haverá uma ação divina na terra, uma intervenção da maldade humana, julgamento, separação e juízo. E essa é a mensagem do Senhor que eu tenho para vocês. Que vocês possam ver, rever, que vocês possam meditar e que vocês também possam se posicionar naquilo que Deus está anunciando através do seu Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está falando.